ambiente. Você que está em casa, não se disperse. Gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Tem uma boa palavra que o Senhor reservou para a gente. Tem uma boa palavra para a sua vida, para a minha vida. A título de informação, esclarecimento para as pessoas que de repente estejam acessando a nossa live pela primeira vez, ou você que está aqui pela primeira vez na nossa igreja, a Promessa Taubaté tem um compromisso com a palavra de Deus. A gente entende que um culto não é um mero momento de êxtase, um mero momento emocional. O culto é um lugar de relacionamento com Deus, onde nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. E para tornar didática a nossa ministração da palavra de Deus, nós sempre realizamos culto com títulos, o que chamamos de série de mensagens. E no mês de novembro, a série geral de mensagens da nossa igreja foi intitulada de Enraizados. A gente está refletindo a respeito de alguns textos da Bíblia que usa essa figura da linguagem de raízes para nos ensinar algum valor espiritual. E hoje, de maneira específica, a gente vai estar falando sobre enraizados na palavra. Dadas essas explicações, eu quero convidar você a acompanhar a Bíblia que vai ser projetada. Você pode acompanhar também a Bíblia de papel, se você assim a tiver, no seu smartphone, ou se achar mais prático, quiser acompanhar a leitura conforme eu vou lendo aí no telão. Diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos 1, versículo 1 até o 3. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, a raiz é a parte mais importante de uma planta. Sem ela, não há vida, nem tampouco frutificação. Por isso, o salmo que eu acabei de ler com vocês, diz que a saúde e a produtividade de uma árvore depende do lugar onde ela está plantada. Essa metáfora bíblica mencionada neste salmo nos ensina o quanto é importante manter contato com a palavra de Deus. Que tipo de contato você tem com a Bíblia Sagrada? Você conhece os textos das Sagradas Escrituras? Que tipo de relacionamento você tem com a Bíblia? Salmo de número 1 nos alerta o quanto é necessário fazermos uso da palavra de Deus para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que fazemos. A palavra de Deus tem uma natureza abrangente. Ela é poderosa para abençoar todas as áreas da nossa vida. A maneira como nos relacionamos com ela pode determinar o sucesso ou o fracasso da nossa vida sentimental, profissional, familiar e, sobretudo, espiritual.
E eu convido a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está aqui comigo, Taubaté, você que está em casa, nos mais lugares diversos do Brasil, a refletir comigo sobre esse tema, enraizados na palavra. E para ficar compreensível a nossa mensagem, eu vou apresentá-la em duas partes. A primeira parte da nossa mensagem nos ensinará o seguinte: o sucesso da vida tem a ver com aquilo que nos influencia. Será que vocês estão aqui comigo no culto presencial podem fazer a leitura do primeiro tópico da nossa mensagem no 3? 1, 2, 3, por favor. Muito obrigado. O sucesso da vida tem a ver com aquilo que nos influencia. Todas as pessoas, inclusive você, são influenciáveis. Não há ninguém neste mundo que possa afirmar que nunca foi influenciado. Deus nos fez assim. Nosso modo de pensar, falar e agir é o resultado daquilo que vemos e ouvimos no ambiente onde convivemos. Aquilo que você pensa, fala ou faz está diretamente relacionado às coisas ou pessoas que influenciam você. Por isso, o versículo 1 deste salmo que a gente leu no início da mensagem, nos recomenda cuidado com as más influências. Se somos influenciáveis, a Bíblia está nos dizendo que devemos tomar muito cuidado com as coisas que nos influenciam. O texto, conforme está projetado, diz: bem-aventurado o varão, ou o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus está nos alertando sobre o perigo das más companhias. Uma parte do Novo Testamento nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Diante disso, meus irmãos, precisamos fazer a seguinte pergunta: em que ou em quem se baseiam as nossas convicções? Qual é a sua fonte de informação para a tomada de decisão no dia a dia? Quando você precisa tomar decisão, onde você recorre? A quem você recorre? Onde você encontra respostas para os dilemas da vida? Você já parou para pensar nisso? Diante dos seus desafios particulares, onde você costuma procurar respostas? Depois do período pandêmico, houve uma espécie de endeusamento da ciência. A ciência, meus amados, tem o seu valor. 1 Coríntios 12 diz que ela se trata de um dom de Deus. Mas a ciência humana não é perfeita. Não é uma fonte infalível. Ela tem suas falhas. De modo que é perigoso basear nossas convicções e nossa caminhada a partir da ciência. Quais são as suas fontes de influência? Para algumas pessoas, a principal fonte de influência são as tias do WhatsApp. As mensagens que mandam para você, mesmo que não tenham fontes, se tornam verdadeiras. Tem muita gente tomando decisões para o casamento,
para a educação dos filhos, para a vida financeira e até para a vida com Deus, a partir das correntes de WhatsApp. Outras pessoas partem do pressuposto que os grandes noticiários de TV possuem a verdade absoluta, de tal modo que tudo aquilo que os repórteres famosos dizem ou falam serve de referência para o comportamento delas. Eu volto a perguntar: em que você baseia as suas convicções? O que ou quem tem poder de influência sobre a sua vida? Meus irmãos, as respostas certas não são encontradas na ciência, na política, nas redes sociais, na televisão, ou em qualquer outro meio produzido por seres humanos. Por isso que a proposta bíblica, no segundo versículo que vai aparecer na tela, é enfática. Ao invés de sermos conduzidos pelo conselho dos ímpios, ao invés de nos determos no caminho dos pecadores, ou nos assentarmos na roda dos escarnecedores, é necessário termos prazer na lei do Senhor e meditarmos nela de dia e de noite. Essa expressão, lei do Senhor, ela significa Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Sagradas Escrituras. O texto está dizendo para a gente que nossa principal fonte de informação precisa ser as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras promovem a felicidade que tanto almejamos. E a Bíblia diz que é necessário ter prazer naquilo que está escrito nela. O texto diz: precisamos ter prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Essa palavra meditar significa uma reflexão profunda. Não é olhar para a Bíblia como uma espécie de mantra, cujas páginas tenham poderes mágicos, de tal modo que se você abri-la e colocá-la na estante da sua casa, a sua residência será abençoada. Você pode até fazer isso, mas servirá apenas de decoração. Não terá nenhum poder espiritual sobre você ou sobre sua família, porque o poder não está nas páginas da Bíblia. O poder está no seu conteúdo e na capacidade daquilo que a gente compreende dele. Por isso que a Bíblia diz que é preciso meditar. Deuteronômio diz que a gente precisa inculcar. Sabe o que quer dizer a palavra inculcar? Ao menos na Bíblia, no Antigo Testamento. Aprender de novo. A Bíblia é um livro que você precisa aprender de novo diariamente. Mesmo que você a conheça de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você precisa inculcá-la. Você precisa ler de novo. Você precisa compreender suas riquezas, reaprender diariamente. Isso é meditar nela. Irmãos, se desejamos ser bem-sucedidos, o nosso conhecimento da palavra não pode ser superficial. É por isso que estamos falando de enraizamento na palavra, tem que ser profundo. É profundo e é necessário que nós nos aprofundemos até que criemos raízes. Raízes sobre a palavra de Deus. O texto diz que a meditação é dioturna. Feliz aquele que tem prazer de dia e de noite. Qual tipo de contato você tem com a Bíblia? Com que frequência você visita as páginas da Bíblia? Você que está me ouvindo aqui no culto presencial, você que está em casa, alguma vez você reservou um tempo para visitar as páginas da Bíblia? Alguma vez? Mas eu não falo daquela leitura rápida, para você fazer de conta que leu. Eu falo daquela leitura de cansar
o cérebro de queimar neurônio, porque quando a gente estuda para valer, a gente cansa o cérebro e a gente queima neurônio. Irmãos, no meu ofício pastoral, eu passo muito tempo em reunião. Eu já trabalhei de servente de pedreiro, e tenho muito orgulho disso e respeito quem exerce essa profissão. Mas, por favor, você que é pedreiro ou servente de pedreiro, não venha me dizer que trabalhar com o cérebro não cansa. Eu conheço os dois lados da história. Quando você para entender as coisas, o seu cérebro cansa. Tanto quanto quem trabalha no pesado. Meu irmão, eu estou perguntando para você, qual foi a última vez que você olhou para a Bíblia para cansar o cérebro? Para tentar entender para valer. Leu uma vez, não entendeu, leu de novo, não entendeu, leu de trás para frente, leu de frente para trás, foi no dicionário para entender o significado, conversou com alguém mais experiente na Bíblia para te ajudar a entender o texto. O que você está fazendo aqui, ouvindo a palavra, é algo nobre, e deve ser feito sempre. Você tem que ter prazer em ouvir o pregador. Nós temos aqui células, pequenos grupos, onde a palavra de Deus é debatida, também é algo nobre. Ali nós aprendemos e crescemos. Mas eu estou falando do teu conhecimento pessoal. Eu sei que hoje, irmãos, nós somos induzidos a deixar que os outros leiam por nós. Nós temos muita dificuldade de fazer nossa leitura pessoal. Deixa que o pastor me explica. Deixa que o meu youtuber predileto me explica. O que é que o meu youtuber evangélico leu essa semana? Então o que ele leu, ele vai me explicar. Não há nenhum problema, irmão, ouvir a explicação do pastor, ouvir a explicação do youtuber, desde que você tenha sua leitura e seu senso crítico da Bíblia. O apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas, ele viajou algumas vezes mundo afora para pregar a palavra. As pessoas o escutavam, mas quando ele chega numa cidade chamada Bereia, lá no Novo Testamento, ele e o companheiro de viagem Lucas diz o seguinte: quando chegamos em Bereia, descobrimos que os irmãos de Bereia eram mais nobres que os outros, porque eles conferiam na Bíblia para ver se tudo aquilo que a gente estava pregando estava de acordo com as verdades. Você precisa ter o seu contato com a palavra. O seu contato com a palavra vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. Porque quanto mais contato com a palavra você tiver, mais parecido com Deus você será. Lembra que eu disse que todos nós somos influenciáveis? Você já ouviu aquele ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Esse ditado vai dessa premissa, que a gente aprende, o nosso vocabulário, o nosso sotaque, o nosso jeito de pensar, vai a partir do que os outros dizem para nós ou aquilo que nós vemos. Então, quanto mais entendemos a respeito de Deus, quanto mais tempo passamos com Deus, mais absorvemos o seu caráter, o seu jeito. A título de exemplo, olha para o seu filho pequeno. Seu filho pequeno, ele pega o teu jeito. Observe, Alessandra, algumas atitudes do Luan e do Wagner são parecidas com a de vocês. Zoraide, Douglas, olha a atitude da Dandan e da Letícia. Algumas atitudes são parecidas com vocês. Aprenderam com vocês. Natália, olha para a atitude da Tainá. Algumas atitudes ela aprendeu com você. Irmãos, nós somos influenciados pelo ambiente que convivemos. Então precisamos ter contato com a Bíblia para que Deus nos influencie, para que a gente tenha as respostas certas para demandas da vida. Existem momentos críticos do nosso dia a dia que a gente fica sem saber a quem escutar. Por exemplo, vivemos um momento de tensão política. Que tipo de posicionamento eu tenho que ter? Se nós tivermos contato com a Bíblia, nós teremos um posicionamento equilibrado que Deus quer que a gente tenha. Tem muita gente perdida, sem saber o que faz, quando vai opinar sobre o que está acontecendo no país. Tenha contato com a Bíblia, que as coisas ficarão mais claras. Tem muita gente que tem dificuldade para dar uma opinião sobre temas tão sensíveis como o aborto, por exemplo. Se você tiver contato com a Bíblia, você vai entender que o aborto é um assassinato de crianças.
que Deus reprova? Porque tem gente duvidando de uma questão tão básica. Porque falta contato com a Bíblia. Porque tem gente desvalorizando a família. Porque falta contato com a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é a principal fonte de influência que tem que nos influenciar. Permita que a Bíblia te influencie. Tenha raízes profundas. Contato dioturno com ela. Quando estiver na igreja, não queira apenas cantar. Cantar é muito bom. Mas isso não sou eu que estou dizendo, isso é um estudo científico. Cantar cansa menos a mente. Por alguma razão científica, a gente cansa menos. Por quê? Que durante a canção, a maioria das pessoas participa. E durante a mensagem, muita gente tem vontade de se levantar e sair. Porque cansa mais. A gente não quer cansar. A gente não quer. Como é que você reage quando você está escutando uma mensagem na igreja? Você fica impaciente, fica louco para a mensagem acabar? Você fica louco para tomar água? Alguém me disse uma vez, né? Tom de brincadeira, que quem não gosta de sermão e vai para a igreja, quem não gosta de mensagem vai para a igreja, nunca vai ter problema nos rins. Porque na igreja, na hora da mensagem, é o momento que mais dá sede. A pessoa toma 1, 2, 3, 4 vezes água durante meia hora de mensagem. Meia hora. Acho que toma mais água na hora da mensagem do que a semana inteira. Meu irmão, se você é uma dessas pessoas, eu espero que não seja. É hora de refletir. Fazer uma reflexão. Será que não está faltando enraizamento? Que a mensagem se torna sempre enfadonha? Você não tem prazer em ouvir a palavra? De repente você gosta muito de ouvir canção. Nada contra, canção é importante. E ela tem que ser bíblica. Shirley e Rafael, que lideram aqui a música, eles sabem. Antes de produzir uma canção aqui, faz o filtro bíblico, porque mensagem ensina. Mas muita mensagem você tem que refletir. Nos nossos pequenos grupos também. Não é só, nossos pequenos grupos na semana não é só comida. Tem comida lá. Onde os irmãos se relacionam para bater papo, mas tem palavra. Mas além disso, tenha o seu contato pessoal com a Bíblia. Tenha o seu contato pessoal. Não importa quanto você lê. O importante é o quanto você se esforça para entender. Se você ler 2 versículos e compreendê-lo por dia, valerá mais do que 2 capítulos sem entendê-los. O sucesso da vida tem a ver com aquilo que nos influencia. Você pode repetir comigo? Não está aqui no script não, eu vou fazer uma dinâmica aqui. Você que está aqui comigo, repita comigo. Eu quero ser influenciado pela palavra de Deus. Amém. Amém. Tá bom? Influenciado pela palavra. A palavra tem que ser sua fonte de influência. Segunda parte do nosso sermão diz o seguinte: o sucesso da vida tem a ver com aquilo que sabemos e praticamos. Vocês podem me ajudar de novo? Só no 3. 1, 2, 3, por favor. Muito obrigado, irmão. Você quer ser bem-sucedido? O sucesso tem a ver com aquilo que você sabe e com aquilo que você pratica. Quais são as coisas que você sabe e quais são as coisas que você pratica? Você quer ser bem-sucedido, quer ser próspero, quer triunfar? Você tem que saber as coisas certas e praticá-las. Tiago, capítulo 1, versículo 22, um texto da Bíblia, diz assim. Tiago capítulo 1, versículo 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sedes, pois, praticantes ou cumpridores da palavra. Irmãos, é um mandamento bíblico. Entender a Bíblia é algo muito importante. Ler a Bíblia é importante, ouvir a palavra é importante, mas tão importante quanto é praticar. Até porque a leitura bíblica sem o absorvimento daquilo que a Bíblia ensina torna-se hipocrisia. Meus amados, a Bíblia não foi escrita apenas para ser um livro admirável. Você sabia que a Bíblia também não é um livro cujo objetivo seja acumular informações? Não importa somente o que você sabe da Bíblia, mas o quanto ela te transforma, porque a Bíblia é um livro de transformação. Toda vez que você lê a Bíblia,
confronte o que você aprendeu com aquilo que você faz. Quando a Bíblia diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Espera aí. O texto está dizendo que eu tenho que amar minha mulher como Jesus amou a igreja. Eu vou entender na Bíblia como é que Jesus amou a igreja. O próprio texto diz que Jesus amou cuidando, alimentando e dando a vida por ela. Eu preciso fazer um confronto com a maneira que eu estou tratando minha esposa. Eu estou cuidando da minha esposa. Eu estou protegendo a minha esposa. Eu seria capaz de morrer pela minha esposa? O bem-estar dela está à frente do meu bem-estar. Eu tenho que fazer esse confronto. Senão eu me torno hipócrita. Eu me torno teórico. Para os homens não ficarem chateados com o pastor. A mesma Bíblia diz assim: vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Amém? Puxa vida, que desânimo. Irmãos, a Bíblia diz que as mulheres têm que ser submissas. Percebe? Quando a gente é influenciado pelo mundo, a gente acha que a Bíblia está menosprezando as mulheres, porque o termo submissão, a partir do mundo, é algo depreciativo, e na Bíblia não é. Na Bíblia, ser submisso é ajudar alguém que está numa missão. Na Bíblia, a esposa ela tem o objetivo de ajudar o esposo a liderar a família. E a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, sujeita ao seu marido, não no sentido de não ter personalidade, não ter opinião, mas no sentido de ajudá-lo. Uma mulher que lê o texto como esse que eu acabei de dizer, precisa fazer esse confronto. Eu tenho ajudado o meu marido a liderar a casa? Eu tenho ajudado ele a direcionar os filhos? Eu tenho sido uma boa esposa, como a igreja ela tem que ser obediente e boa para Cristo? Tudo que a gente lê na Bíblia, irmão, a gente precisa confrontar com o que a gente faz. A Bíblia diz que o empregado precisa servir ao patrão, como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. E o patrão tem que respeitar o empregado, lembrando que Deus é o patrão de todos. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu preciso confrontar. Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me comportando? O objetivo da Bíblia é me transformar. A Bíblia tem transformado você? Você já fez uma análise? Você já foi moldado pela Bíblia em algumas das suas atitudes? Você deixa a Bíblia transformar você? O seu jeito de ser? Cuidado, meus irmãos. Quando eu era criança, diziam para mim que tem um espírito terrível chamado espírito de Gabriela. Isso é coisa de gente antiga que nem eu, né? Porque os mais novos nem sabem quem é tal da Gabriela, né? Gabriela era uma personagem dos anos 80, nos anos 2010, eu acho que teve uma regravação de um seriado, uma novela, acho que era do seriado, onde a música dizia, né, que eu sou assim, sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. É mais ou menos desse jeito. Meu irmão, uma pessoa que lê a Bíblia não pode ter o espírito de Gabriela. Tem que deixar Deus transformar. Deus transforma até Gabrielas. Deus transforma Rafaéis. Deus transforma Vítors. Deus transforma PJs. Deus transforma todos nós. Ele é poder. A sua palavra tem esse efeito. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é poderosa, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nos profetas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que quebra a pedra, é a marreta que quebra a pedra. Você pode ser uma pedra dura, mas a palavra é poderosa para te transformar. Nós temos que deixar, irmão Antônio, a palavra transformar a gente. O nosso jeito de falar, irmão Antônio. O nosso jeito de sentir, o nosso jeito de pensar. Quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais somos influenciados pela voz do Senhor. João 10 diz assim, palavra do nosso Salvador Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Quem é a ovelha de Jesus, escuta a voz dele. E onde é que está a voz de Jesus? Está na Bíblia Sagrada. Deus pode, de maneira excepcional, falar através de sonho, falar através de um aconselhamento, de uma visão, de uma profecia, mas estas são excepcionalidades de Deus. Deus não vai se manifestar sobrenaturalmente sempre, para falar o que Ele quer para a sua vida. A vontade perfeita de Deus está na sua palavra. Por isso que Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque sabem que nela vocês obterão a vida eterna, e elas falam a respeito de mim. João 5,39. Examine as Escrituras. Que coisa maravilhosa. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor, para que possamos entender o que Ele quer para a gente, e possamos praticar o que Ele nos ordena. Irmãos, ao longo dessa série de mensagens aqui na igreja, no mês de novembro, nós fomos instigados a termos raízes profundas. Deus nos vê como árvores e deseja que tenhamos raízes profundas. Deus quer que a gente tenha raízes profundas em Jesus, de tal modo que Jesus seja o nosso único Senhor. Jesus não pode ser um personagem natalino, que é lembrado em nossa casa no 24 de dezembro, ou no período da Páscoa, do Corpus Christi, feriados. Cristo Jesus precisa ser o Senhor absoluto da nossa vida. Então é necessário criarmos raízes nele, estarmos dispostos a ouvir e obedecer a sua voz. Mas neste mês a gente também aprendeu, porque a Bíblia nos dá essa dica, o quanto é necessário estarmos enraizados na casa de Deus. Salmo 92 diz que os justos precisam estar plantados na casa de Deus. O justo, aquele que busca a Deus, precisa valorizar esse momento aqui. Você valoriza o momento que você está na casa de Deus? Você faz com que esse momento seja de qualidade? Ou se torna apenas uma mera obrigação você estar aqui? Eu falei hoje de manhã, no culto da manhã, sobre o meu time, o Flamengo, time de futebol, qual eu sou apaixonado. Eu gosto mais do Flamengo do que do Brasil, pra vocês terem uma ideia. E quando eu estou assistindo o jogo do Flamengo em casa, minha esposa às vezes se arrisca a conversar comigo. Porque ela me ama demais, porque ela sabe que naquela hora eu escuto pouco. Quando eu preciso sair de frente à televisão, é questão de segundos, eu saio e volto. Eu dou qualidade ao meu tempo na hora que eu estou assistindo o meu time do coração. Irmãos, nós temos que dar qualidade ao que nós fazemos na casa de Deus. Aqui tem que dar qualidade. Eu tenho que fazer cada minuto que eu estou aqui valer a pena. Quando eu estou aqui cantando com os meus irmãos, eu tenho que cantar com vibração. Quando eu estou ouvindo a palavra, eu tenho que ouvir com o meu coração aberto. Quando eu vou orar, eu tenho que orar com toda a minha fé. O justo tem que estar plantado na casa de Deus, enraizado, ter prazer de estar aqui. Nós aprendemos semana passada que é necessário estarmos enraizados em amor, de tal modo que o amor inunde nosso coração e não haja espaço para amargura, rancor ou vingança. E hoje nós estamos aprendendo o quanto é necessário estarmos enraizados na palavra, termos contato com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz que aquele que tem contato com a Bíblia, tem prazer na lei do Senhor, meditando de dia e de noite, será como a árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não seca, que frutifica na estação certa, e tudo quanto faz prosperará. Louvado seja Deus. Você pode ficar em pé, meu irmão e minha irmã, por favor? Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir a bênção de Deus sobre você, meu irmão. Pedir a bênção de Deus sobre sua vida. Nós vamos aplicar aquilo que ouvimos do Senhor na nossa realidade. Temos que transportar o ensinamento para o nosso dia a dia. Minha fé é uma fé enraizada ou é uma fé vacilante?
Se eu creio em Jesus hoje e amanhã eu creio em outras coisas, a minha fé é vacilante, não tem raízes. Porque Jesus não aceita ser compartilhado por ninguém, Letícia. Jesus é ciumento. Não no sentido negativo. Jesus, ele não aceita dividir o seu coração com ninguém. Quem crê em Jesus precisa crer somente nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É preciso entregar a vida a ele e deixar que ele guie os nossos passos. A tua fé está enraizada em Jesus? Tem raízes? Você tem raiz na casa de Deus? Ou a tua frequência na casa de Deus é esporádica? Você que me assiste, qual é a tua frequência na casa de Deus? A Bíblia diz que temos que estar plantados como a palmeira. Temos que estar plantados como o cedro. A palmeira é uma árvore multiprodutiva. O texto diz que a palmeira, ela fornece de tudo. Quando alguém está na casa de Deus, Rafael, se torna útil e produtivo. O cedro chega a 40 metros de altura. Quando alguém está na casa de Deus, cresce em direção a Deus. Como anda teu coração? Você está enraizado em amor? Tem amor aí no seu coração? Ou você odeia com facilidade? Você tem gosto de reagir de forma vingativa? Quem ama, irmão, não dá espaço para o ódio, para a mágoa, para o rancor. Como está o teu enraizamento na palavra? Pense nisso, eu vou orar para que você tenha raízes, em nome de Jesus, que você tenha raízes.